nessa noite, eu quero trabalhar com vocês só um tema, vocês vão perceber que é um tema assim paradoxal, um tema contraditório, mas que faz parte da tua realidade e da minha realidade. Porque Deus, Ele nos fez a imagem e a semelhança dEle. E existe em nós algo que é matricial, que nada na natureza tem, apenas o ser humano, a imagem e a semelhança desse Deus, nós trazemos em nós uma essência de Deus, que é o desejo de vencer. E, irmãos, ninguém nasce e diz assim: não, eu quero fracassar na vida. Ninguém. Você não vê ninguém dizendo assim: não, o que você quer ser na vida? Eu quero ser um derrotado. Só se o cara for louco. Você vê uma criança, eu observo as crianças elas perdem na brincadeira, elas choram. A criança está brincando, ela diz assim: eu corro mais rápido que você. Não, meu pai é mais forte que o seu. A minha boneca é mais bonita que a sua. Isso é nosso. Deus não nos fez para a derrota, Deus não nos fez para o fracasso. E eu quero que você entenda que o céu não é um lugar de derrotado. O céu é um lugar de vencedor. É por isso que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso que a vitória já é nossa através de Cristo Jesus. Quando a gente olha o final da história, porque Deus aponta o fim desde o começo. O final da história em Apocalipse 2:26 é: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2:7: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Apocalipse 3:5: o vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o nome dele do livro da vida. Apocalipse 3:21: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Apocalipse 21:7: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O final da história é ao que vencer, ao vencedor. Mas eu disse para vocês que o nosso tema é paradoxal, é contraditório, porque a gente vai precisar pensar hoje. Porque eu estou falando de vitória. Nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Em Cristo Jesus somos vencedores. Mas o nosso tema hoje é um vencedor derrotado. Um vencedor derrotado. Como que pode, pastor? Como que pode um vencedor ser derrotado? E eu só quero pensar 3 coisas com vocês, só 3. Porque batista é assim, sempre é 2 ou 3 e a gente fecha. Ninguém é perfeito, irmão, a gente nasce assim. Então, a primeira coisa que eu quero pensar com você é um vencedor lá fora e um derrotado dentro de casa. Você já pensou nisso? Um vencedor lá fora, mas um derrotado dentro de casa. Porque às vezes você já parou para pensar, e eu também, como que a gente conquista tanta coisa, como que a gente consegue vencer em tantas áreas da vida, mas às vezes você olha para uma área da sua vida e você diz assim: aqui eu estou fracassando, aqui eu perdi. Porque todo mundo aqui já perdeu, e perdeu grande. E para esse primeiro exemplo nosso, um vencedor lá fora, mas um fracassado na família, um fracassado dentro de casa, eu quero usar como exemplo o rei Davi. Porque todos nós já ouvimos falar desse rei, do menino que começou matando
um leão, um urso, depois um gigante chamado Golias, um vencedor, um campeão. Ele se tornou-se o maior rei da história de Israel. Jesus foi chamado de filho de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, Davi foi o único rei da história que nunca perdeu uma batalha, nunca. Davi nunca perdeu uma guerra. Davi foi o único rei da história, o único homem da Bíblia que conseguiu conquistar cada metro quadrado que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Israel. Davi conquistou tudo. Mas esse cara, que foi o grande líder e rei da nação de Israel, ele foi derrotado dentro da própria casa dele. Ele foi um vencedor de guerras, mas um derrotado na família. Davi foi um ótimo rei, mas um péssimo pai. Ele foi um vencedor como rei, mas um fracassado como pai. O filho mais velho de Davi se chamava Aminon. E esse filho mais velho de Davi, chamado Aminon, estuprou a própria irmã. A própria irmã. E quando ele estupra Tamar, o irmão de Tamar, porque Davi tinha muitas mulheres, muitas princesas, mulheres, e Aminon era filho de uma mãe, mas Tamar e Absalão eram filhos de outra mãe. E quando Aminon estupra Tamar, sabe o que Davi faz? Nada. Davi não disciplina, não corrige. O Absalão fica esperando o que o pai vai fazer, porque o Aminon estuprou a irmã dele. Mas o Absalão, ele se ira, ele chora, mas o pai não faz nada. Isso enche ele de ódio, ele passa a odiar o pai e odeia o irmão, e ele mata o irmão mais velho, ele mata Aminon. E depois Davi tem que ver os seus próprios soldados matando esse filho chamado Absalão. Davi, a história, eu não está projetando amanhã, vamos organizar para vocês projetar o texto. Eu gosto de pregar assim, mostrando os textos da Bíblia. 1 Reis 1, 5 e 6, olha o que a Bíblia diz de Davi. Agora, esse texto que eu vou ler com vocês, Davi já está velho, e Davi prometeu a Betseba e falou para os seus líderes que quem iria assumir o trono dele era Salomão. Mas Davi tem um outro filho chamado Adonias. E quando Adonias percebe que Davi já está velho, doente, Adonias diz: meu pai disse que o trono vai ser de Salomão, mas não vai ser não. Eu vou pegar a coroa para mim, eu vou pegar o trono para mim. Agora, por que Adonias age assim? Eu vou ler o texto para vocês. 1 Reis 1, 5 e 6. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Ragite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai Davi nunca o havia contrariado. Como é que um pai nunca contraria um filho na vida dele? O seu pai Davi nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. O Davi, ele não consegue confrontar, ele não consegue corrigir, ele enfrenta o gigante, ele constrói um reinado, ele enfrenta batalhas, ele une 12 tribos, mas ele não consegue unir os filhos, ele não consegue corrigir dentro da casa dele. Davi foi um campeão lá fora, mas um derrotado dentro de casa. Meus filhos, quantos pastores você conhece?
que liderou grandes igrejas, mas perderam a família, perderam os filhos para as drogas, para a prostituição. Quantos empresários, quantos homens empreendedores. Eu tenho pessoas da minha família que compraram fazendas, construíram grandes prédios, grandes empresários, mas não conseguiram construir um casamento. Não consegue ter uma esposa, não consegue ter um marido. Professores renomados, juristas famosos, homens que aparecem na televisão, no jornal, que estão na mídia, mas quando voltam para casa, sente o gosto amargo da derrota. Talvez você veio aqui essa noite, e do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e a nossa família ir para o inferno? Sabe, às vezes eu fico pensando, eu só tenho uma filha, ela tem 13 anos, é que nem bananeira lá em casa, só deu um cacho. E, irmãos, eu não fico pensando se a minha filha vai fazer faculdade ou não, eu sonho. Eu não fico pensando se eu vou deixar casa, eu fico pensando o seguinte: a minha filha precisa ser cheia do Espírito Santo. A minha família, a minha filha precisa ter uma experiência com Jesus. Do que adianta a minha filha ser famosa para o mundo e eu pensar, minha filha não está indo para o céu? A minha pergunta para você é: como está a sua casa hoje? Como que está a tua família? Como é que está o teu casamento? Como é que são os seus filhos? Nosso segundo ponto é: um vencedor lá fora, mas um derrotado dentro de si. Derrotado aqui dentro. E o meu exemplo com vocês é Sansão, porque todo mundo conhece o homem das 7 tranças. Quando eu falo de Sansão, logicamente você já pensa na Dalila, mas quem derrotou Sansão não foi Dalila. Eu vou te provar. O problema de Sansão não foi Dalila. Dalila foi só o golpe de misericórdia, uma gota num balde que estava cheio. Não foi Dalila que derrubou Sansão, Sansão já estava caído. Dalila só cortou as 7 tranças dele. O Sansão, a sua força descomunal, a Bíblia diz que com uma queixada, com osso da cabeça de um jumento, ele matou 1000 soldados. Não foi 1000 homens comuns. Ele lutou com 1000 homens, com um pedaço de osso, com a queixada de jumento. É coisa de filme isso aqui. Você tem noção, um cara com um pedaço de osso, e o poder de Deus sobre ele, e uma pilha de cadáveres de 1000 homens, de 1000 inimigos. É uma coisa surreal. A Bíblia diz que Sansão, ele está andando pelo caminho e um leão sai da floresta e encara ele. Ele abraça o leão e ele rasga o leão pela boca. Ele abre o leão que nem um cabrito. E esse cara, esse homem que não havia exército capaz de detê-lo, de pará-lo, o que derrotou Sansão? Sansão não foi derrotado do lado de fora, Sansão foi derrotado do lado de dentro. Sansão foi derrotado pelos seus desejos, pelos seus apetites e pelas suas paixões. O inimigo de Sansão não era externo, o inimigo de Sansão era interno, era visceral, era interior. Eu vou te mostrar que não foi Dalila que derrubou Sansão, porque a derrota de Sansão começa aqui, ó. Juízes 14:6, eu vou ler o texto para lembrar vocês. Juízes 14:6 diz assim: o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou, escuta bem, mas não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que ele fizera.
foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver. Olha bem, ele saiu para olhar o cadáver do leão, e nele, na carcaça do leão morto, havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Por que Sansão não conta para o pai e para a mãe que ele pegou o mel do cadáver do leão? Porque Sansão era nazireu. Quando o anjo aparece ao pai, à mãe de Sansão, ele dá as orientações de como Sansão deveria ser criado. Ele nunca poderia cortar o cabelo, por isso ele tinha 7 tranças. O nazireu não podia cortar o cabelo. O nazireu não podia beber nem vinho, nem bebida fermentada, nem vinagre na comida o nazireu podia comer. O nazireu não podia comer uva, nada da videira, era nazireu. O nazireu não podia se aproximar e nem tocar num cadáver, nem de humanos e nem de animais. Ele era purificado, ele era consagrado, ele não podia tocar em nada morto. O Sansão sabia disso, ele já era um homem, ele já tinha, a mãe tinha instruído. É por isso que ele não conta para o pai e para a mãe: eu peguei o mel do cadáver, eu toquei um cadáver, eu quebrei o mandamento, eu pequei contra Deus, eu não valorizei a aliança, eu cedi. Sansão olha aquele mel e ele diz assim: eu não estou nem aí para Deus, eu não estou nem aí para a aliança, eu estou querendo mel, eu estou desejando, eu vou matar a minha fome, o meu apetite, o meu desejo. As vontades de Sansão dominavam a sua alma. É aqui que começa a queda dele. E aí, olha a sequência. Juízes 16:1. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Não pensa bem. O cara é consagrado a Deus, enfrentou 1000 homens, matou um leão, mas ele não se importa de quebrar a unção, de pecar contra Deus. Ele toca no mel. Agora ele chega numa cidade e diz: eu quero fazer sexo. Ele vai para um prostíbulo, ele olha para uma prostituta e diz: eu vou pecar, eu quero. É o culto ao hedonismo, é o culto ao prazer, é o culto ao desejo. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo um mundo hedonista, e o culto ao prazer, o culto ao desejo, a filosofia desse mundo, que não é mais pós-moderno, mas é hipermoderno, é a filosofia assim: você tem que curtir hoje, bebe tudo hoje, aproveita essa noite, você tem direito de ser feliz. Se você está com vontade, vai lá, mete a cara, eu quero ser feliz agora, eu tenho direito. Mas você tem filho, você tem esposa, mas tem Deus, você tem uma família. Não, eu quero experimentar desse mel. Não, eu quero me deitar com essa prostituta. Eu quero satisfazer os meus desejos. Nós vivemos numa sociedade que é completamente dominada pelas suas vontades e apetites. Nós estamos vivendo numa sociedade onde que dizer não para aquilo que eu quero fazer parece que se tornou uma afronta.
E agora a minha pergunta é: nós estamos vivendo o tempo de maior liberdade da história. Ontem, irmãos, eu sofri, porque o bendito pastor que eu fui pregar me colocou num hotel. O hotel era bom, mas me colocou num hotel do lado. Três danceterias de funk na frente dos dois lados. Eu estava cercado. Irmão, sem brincadeira, eu saí do hotel hoje, eu acordei 3h30, eu peguei o Uber, era 4 da manhã. O povo estava aí em frente ainda. Verdade. Eu nunca vi o batidão onde eu parava, o batidão e a mulherada pelada e os caras homossexuais. Onde a gente ia? E eu estou falando isso para vocês, porque será que as pessoas estão mais felizes? A pergunta é: hoje nós estamos, eu estou fazendo uma pós-graduação na PUC, irmãos, os professores vão fumar maconha sentado na escada com os alunos. Todo mundo fuma maconha, todo mundo cheira cocaína, todo mundo vai transar, todo mundo vai beber, todo mundo vai para o batidão. Hoje a gente fala, é depois do casamento, a gente está se guardando, o povo dá risada. Por que não? Eu quero é agora que eu quero. A minha pergunta é: as famílias estão mais felizes? Os nossos jovens estão mais felizes? Os casamentos desses jovens que estão transando desde a adolescência, eles estão mais felizes, irmãos? As pessoas estão mais felizes? Na escola da minha filha, a minha filha estuda no colégio Objetivo. Um menino de 17 anos, no último ano do colegial, ele pegou o revólver do pai dele, colocou uma câmera e ele falou: eu vou filmar, porque eu vou me matar agora. E ele filmou, colocando o revólver dentro da boca. Ele disse: vocês me dão tudo que eu quero, eu faço tudo que eu quero, mas eu sou infeliz, eu vou acabar com a minha vida, e vocês também deviam fazer a mesma coisa. E ele deu um tiro dentro da boca e estourou a cabeça. O delegado, meu amigo, disse: eu não consegui assistir o vídeo, eu não consegui assistir esse menino tirando a vida. A pergunta é: o que leva um menino de 17 anos, que faz o que quer, que tem o que quer? Por que os nossos jovens estão na depressão, no medo? Sabe qual foi o final de Sansão? Sansão fez tudo o que ele queria, mas o final de Sansão foi que o inimigo arrancou os 2 olhos dele, e a própria força dele tirou a própria vida dele. A nossa juventude tem muita capacidade, tem muita força, mas a própria força da nossa juventude está matando ela. Os nossos filhos estão ficando cegos. Olha aqui para mim, um vencedor lá fora, mas um derrotado aqui dentro. E a minha pergunta essa noite é: como é que você está? Não estou perguntando o que você tem. Eu não estou perguntando como é que você está na escola, do lado de fora. Eu não estou perguntando o carro que você comprou. A minha pergunta é: como é que você está dentro de você? Você está bem? Em último lugar, um vencedor para o mundo, mas um derrotado para Deus. E o texto que eu leio com vocês é a parábola que Jesus conta do homem que recebeu uma herança. Lucas 12:16, Jesus diz assim: então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Então ele disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores.
e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descansa, come, beba e alegre-se. Contudo Deus lhe disse: louco, insensato, esta noite te pedirão a sua vida, essa noite você vai morrer. E então, quem ficará com o que você construiu, o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Aos olhos do mundo, pastor Milton, esse homem era um vencedor. Porque o que esse cara faz? Ele multiplica muitas empresas dele, a herança dele. A produção aumenta. Ele diz: eu vou construir mais celeiros, eu vou armazenar, e eu vou construir, eu vou comprar mais terra, eu vou construir mais prédios. Ele diz: agora eu tenho tanto, eu vou comprar uma lancha, um iate, eu vou viajar, eu vou descansar, eu tenho demais. Ele diz: agora eu estou dizendo para mim mesmo: come, bebe, se alegra, porque você conquistou demais. E a palavra de Jesus é: louco, você vai morrer essa noite. E o que você construiu, o que vai adiantar para você? Esse homem se preparou para a vida, mas ele não se preparou para a morte. Ele não preparou. Esse homem, eu olho para ele se preparou para o futuro, mas ele não se preparou para a eternidade. Ele era rico na terra, mas ele era pobre no céu. Um vencedor para os homens, mas um derrotado para Deus. 3 coisas para nós pensarmos hoje: um vencedor lá fora, mas um derrotado dentro de casa. Um vencedor lá fora, mas derrotado dentro de si. Um vencedor lá para o mundo, mas um derrotado para Deus. Eu termino hoje contando para você uma história. Um pai, uma família, tinha um menino de uns 5, 6 anos de idade, já meninão crescido, inteligente. E esse menino, ele adorava ir para a praia. Ele não era bobo não, porque todo mundo aqui, a gente gosta de uma praia, né? Ele gostava de praia, mas ele não gostava só de ir na praia. Ele gostava de construir castelos de areia. E ele disse: papai, me leva para a praia. Papai, eu já preparei as minhas pazinhas, os palitinhos de sorvete. Papai, eu estou com uma enxadinha nova, e eu quero fazer um castelo, mas eu quero fazer o maior castelo que eu já construí. Eu desenhei, já foi. Eu sonhei com esse castelo. Me leva para a praia, papai. E o pai disse: tá bom, filho, no sábado eu vou te levar. Prepara que no sábado, cedinho, eu vou para a praia. E aquele menino ficou se preparando, eufórico, não via a hora de chegar o sábado. Aquela semana parece que não passava. Na sexta para o sábado ele mal dormia, porque ele queria ir para a praia. Então, quando amanheceu o dia, aquele menino já estava preparado. Criança nem dorme. Criança nem dorme quando está para fazer uma viagem, para sair de férias. Então aquele menino entrou no carro e já pensando. E quando chegou na praia, ele já desceu correndo e falou: já estou indo, pai. E o pai disse: calma, menino, espera. Não, eu vou fazer meu castelo. E ele já começou a juntar areia. E o pai percebeu que o menino não estava de brincadeira. O menino ia fazer um castelo de verdade. E o menino começou a levantar as paredes, os muros, as torres. Chegou na hora do almoço, o pai disse: vem, filho, vem comer. Não, pai, eu preciso fazer meu castelo. Criança, quando está brincando, nem pensa em comida. Algumas, né? Algumas. E aquele menino não quis nem comer. E o pai olhou de longe, e os muros estavam altos. Ele fez um fosso e começou a encher de água. Fez uma ponte levadiça, com os palitinhos de sorvete. Ele começou a fazer as torres da muralha.
todo mundo passava e olhava e dizia: meu Deus, que coisa que esse menino está fazendo. E o menino passou o dia ali. Mas quando chegou a tardezinha, todo mundo parando, tirando foto, o pai olhou, o castelo estava lindo, lindo. Mas o coração do pai disparou, porque o pai percebeu que conforme o sol ia se pondo, a maré estava subindo, e as ondas começaram a chegar perto do castelo. E o coração do pai disparou, porque ele disse assim: meu filho passou o dia inteiro, ele não quis nem comer para fazer esse castelo. Se vier uma onda e derrubar esse castelo, o que esse menino vai fazer? E ele não ficou olhando de longe, sem saber o que fazia. Como é que ele ia proteger esse menino? Como é que ele ia segurar a onda? Quando ele está brigando com os pensamentos dele, veio uma onda e lambeu os muros do castelo. Ele disse: meu Deus do céu. Mas para surpresa daquele pai, ao invés do menino chorar, ficar abatido, o menino começou a pular e começou a aplaudir. E veio outra onda, derrubei mesmo. Veio outra onda aí, levou o castelo todo, e o menino pulando, batendo palma. E o pai foi chegando dizendo: está tudo bem, filho? Está tudo bem, filho? E o filho disse: pai, o senhor viu? Todo mundo ficou olhando meu castelo, tiraram um monte de foto. E o pai disse: eu vi, filho, ficou lindo, ficou demais, filho, mas está tudo bem. O filho falou: tá, pai, mas eu estou cansado demais. O senhor viu? Eu trabalhei o dia inteiro, e agora já está escurecendo. Vamos para casa, pai. Agora eu quero descansar. E o pai disse: então vamos, filho, vamos embora. Ele disse: não, pai, me pega, vai, me leva no colo, que eu cansei. Esse castelo judiou de mim. Me leva, pai. E você sabe, você que é pai, quantas vezes a minha filha olhava para ela e dizia: toma vergonha, você está grande. Mas ela dizia: vai, pai. E aquele pai pegou o menino e disse: vamos para casa. E o menino, agarrado com o pai, foi para casa descansar. Você já entendeu a minha história? Tudo que a gente constrói nessa terra são castelos de areia. Mais cedo ou mais tarde, o sol vai se pôr no horizonte da sua vida. A noite chega para todo mundo, irmãos. Nessa pandemia eu sepultei pessoas de 20, 30 anos, 36, 57, 28, 26. Quando a gente menos espera, as ondas vêm e leva tudo. Mas quando você tem um pai, quando Jesus é o pastor da nossa vida, Ele ajuda a gente a atravessar o vale da sombra da morte. Quando a gente tem Jesus, quando você tem Deus, você diz assim: Deus, chegou minha hora. Eu trabalhei bastante, eu fiz tanta coisa, mas agora, Pai, me leva para casa. Eu não sei quando que o sol vai se pôr no horizonte da sua vida. Eu não sei quando é que vai chegar o final da tua história. Pode ser a última vez que eu prego aqui hoje. Talvez amanhã eu não esteja aqui. Eu não estou falando isso para te emocionar. Eu estou dizendo isso porque Jesus disse que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Ninguém. E irmãos, do que adianta a gente construir castelos? Do que adianta a gente buscar prazeres, ter tanta coisa nessa terra? E a pergunta é: como é que você está com Deus? Porque talvez as pessoas olham para você e dizem assim: você tem tudo para ser feliz, você é uma vencedora. Mas você olha para dentro de você e diz: Deus sabe como é que eu estou.
por dentro eu estou quebrado, eu estou destruído. Você está vencido pelo medo, pela depressão, pela angústia. Você e Deus sabe que muitas vezes os teus desejos e apetites derrotaram você. Quantas vezes nós estamos ganhando dinheiro, somos aplaudidos lá fora, mas a gente não tem vontade de voltar para dentro de casa, porque lá fora tem aplauso, mas dentro de casa só tem crítica. Dentro de casa você não é ninguém. Você venceu lá fora, mas você perdeu dentro da sua família. Fique de pé no seu lugar, por favor.